juízo é verdadeiro. Assim nos falou Jesus. Sejamos cristãos sinceros, andemos em sua luz. Aceite agora Cristo de todo teu coração. Do contrário, estarás perdido para o céu. Não irás, não. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 9 e vamos ler do versículo 35 até o versículo 38. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, ele trabalhou intensivamente os 3 anos que esteve desenvolvendo o seu ministério. E o fato é que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados. Agora imagina aí Jesus percorrendo todas as cidades e povoados. O que Jesus ia fazer em todas as cidades e povoados? A Bíblia diz: Jesus ia ensinar nas sinagogas, Jesus ia pregar o evangelho do reino e Jesus também estava a curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então você vê aqui 3 direções do ministério de Jesus: o ensino, a proclamação e a cura. Educar é muito importante, porque uma sociedade educada é uma sociedade diferenciada. E Jesus, ele aproveitou todo o seu tempo ensinando, educando, transmitindo o melhor para a sociedade de sua época. Agora, claro, Jesus também, ele proclamou o evangelho, ou seja, Jesus disse ao mundo que só Jesus Cristo salva. E é muito importante o mundo ouvir que Cristo é a única esperança. É muito importante o mundo ouvir que Jesus Cristo é a solução. É muito importante o mundo ouvir que só Jesus Cristo salva. É muito importante o mundo ouvir que Jesus Cristo
esperança para as nações. E então Jesus, ele, além de ensinar, além de educar, Jesus pregava, proclamava o evangelho do reino. E então ele diz, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. As pessoas que se encontram doentes, naturalmente elas ficam abatidas, tanto no sentido físico, quanto no sentido espírito, porque a doença abate a vida das pessoas. Mas a restauração alegra a vida das pessoas, muda completamente o semblante das pessoas. E quando a Bíblia diz que Jesus estava ali curando toda sorte de doenças e enfermidades, você pode até imaginar a alegria daquela sociedade, daquele povo, ao receber das mãos de Jesus estes benefícios. E então a Bíblia diz, vendo ele as multidões. Então Jesus ali, ele contempla as multidões. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Então Jesus, ele teve compaixão daquelas multidões que estavam ali. E elas estavam ali aflitas e também estavam exaustas, aflitas e exaustas. Essa expressão aflitas mostra os problemas que aquela sociedade carregava sobre si e não tinha como se libertar desta situação. Mas então Jesus, ele proporciona o alívio. Elas estavam aflitas, mas Jesus proporciona o alívio para aquela sociedade. Estavam cansadas. E então ele diz assim no versículo, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Qual a função do pastor? É cuidar das ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas minha mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa aí é a função do pastor. Só que aquelas pessoas, aquelas multidões estavam como ovelhas que não têm pastor. E Jesus estava ali. Jesus chegou como o supremo pastor daquelas pessoas para atender às necessidades daquelas pessoas. E o versículo 37 diz, e então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando você ouve este versículo, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, você pode imaginar 8 bilhões de moradores do planeta que precisam ser evangelizados. Desses 8 bilhões, você pode imaginar 222 nações no planeta que precisam ser evangelizadas. Dessas 222 nações, você pensa no Brasil, que é só uma nação das 222. E aqui no Brasil tem 27 estados que precisam ser evangelizados.
E no Brasil tem 5.568 cidades que precisam ser evangelizadas. E cada cidade tem múltiplos e múltiplos bairros. Só por aí você já percebe que a seara, na verdade, é grande. E os trabalhadores são poucos. É por isso que Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus pede para os discípulos orar a Deus, pedir a Deus para mandar trabalhadores para a sua seara. E tudo isso está nas mãos da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. A igreja tem a responsabilidade de cobrir toda essa expansão geográfica, esse território, com a mensagem da palavra de Deus. E então você compreende plenamente que a seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Porque Deus amou ao mundo e deseja te salvar. Seu filho morre na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por este momento na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.